e da morte. Ele é o que tem os olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha como o sol tropical ardente ao meio-dia. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. No 2, ele é o que foi morto e reviveu. Ele é o primeiro e o último. No 3, ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. No 4, ele é o digno Senhor. No 5, ele é o leão da tribo de Judá. No 6, ele é o santo dominador. No 7, ele é o guia para a fonte da água da vida. No 8, ele é o Senhor das trombetas. No 9, ele é o Deus vivo. No 10, ele é o segredo de Deus. No 11, ele é o Deus do céu. No 12, ele é o varão que regerá todas as nações com uma vara de ferro. No 13, ele é o nome. No 14, ele é o Espírito. No 15, ele é o Rei dos Santos. No 16, ele é o justo. No 17, ele é o Cordeiro vencedor. No 18, ele é a voz que fala no céu para o povo sair da grande Babilônia. No 19, ele é o que julga, ele é a peleja, ele é o que está montado num cavalo branco, ele é a palavra de Deus, ele é o que tem no manto e na coxa um título escrito Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No 20, ele é o Messias do milênio. No 21, ele é o que está no trono e faz novas coisas. No 22, ele é a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela, estrela, estrela da manhã. Quem pode por um minuto nesta noite exaltar a pessoa, exaltar o eterno, exaltar o grandioso Jesus Cristo, que vai vir arrebatar a sua igreja. Quem pode nesta noite levantar a mão direita para o céu e juntamente comigo fechar esses olhozinhos, que se Jesus não voltar à terra há de comer e senti-lo nesta noite. Crentes que são adoradores, por gentileza, você está proibido de não adorar. Você está na casa do papai, adora ele nesta noite. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, diga glória, diga aleluia, faça um movimento, chame a atenção do varão de guerra, faça algo, porque Jesus está querendo nesta noite se apresentar no nosso meio. Se é verdade que é o único que merece ser apresentado, adorado, glorificado, entronizado, que pode ser observado nesta noite, quem concorda com este pregador, que a estrela que brilha de Belém é de Jesus, adore ele com mais força, aumente a sua adoração, entre numa atmosfera espiritual, porque eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E nesta noite ele está ministrando ao meu coração que só os adoradores vão receber um renovo espiritual nesta noite. Se é verdade que você acredita no que eu estou profetizando nesta noite, só quem é adorador dele recebe agora a presença dele, o fogo dele, a graça dele, a unção dele, a santidade dele, o poder dele. Eu vou falar e ele vai manifestar. Pega fogo na igreja, pega o som na igreja, pega o movimento na igreja, desce igual o som agora, Jesus. Fala em mistério, Ramai, Tafaraçubi, Corro, Ramacana, Mãe, Tumi, Defaia, Aidahaia, Alaicama, você está convidado a falar, me come do Biostu, Ramai, Timi, Minevaia, Sul. Se você for um crente louco e acreditar no que eu estou falando, Jesus vai batizar nesta noite. Só quem está sentindo um arrepio aqui não é demônio, não, aqui é a presença santa, é dele mesmo, ele já dominou tudo de novo. Só quem quer batismo com o Espírito Santo, fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos agora. Amama, chama, cama, toma, no vaso. Recebe comando, mico, tomando, bababá, tchapapá, recebe batismo com o Espírito Santo, fala em línguas pela primeira vez. Agora, 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 Shabaton.
Judas, uma epístola linda, vocês leram comigo, não é? Foi 26 versículos e Deus falou conosco na leitura do texto. Dizemos que uma epístola unicista que exalta o único, o Senhor Jesus Cristo. Começo ao fim, a epístola exalta Ele. Diz que Ele é o Senhor que tirou o povo do Egito, que Ele permitiu que o arcanjo Miguel viesse derrotar o diabo. Vocês leram também comigo que há uma graça que foi dada a nós, né? Jesus, Ele é a graça manifesta. Vocês também leram comigo coisa tremenda, que os santificados em Cristo Jesus, logo nos primeiros versículos, vocês também leram comigo algo tremendo da parte do Senhor nessa linda epístola, né? Que eles, como animais irracionais, se corrompem e entraram pelo caminho de Caim. Quem são esses que entraram por esse caminho? Pereceram na contradição e preferiram o prêmio de Balaão, né? E de Coré. Também nós vimos que há pessoas que negam, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos essa linda epístola sendo escrita por Judas. E nós também lemos sobre Sodoma e Gomorra, né? E assim como Sodoma e Gomorra e as nações vizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, nós pulamos este versículo na hora que eu estava citando. Não foi citada essa parte, que o Espírito não permitiu, também fazia algum tempo que eu não citava, mas também fala uma parte dessa epístola, assim como Sodoma e Gomorra, que eu pulei os 2 versículos, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Depois eu citei essa parte aqui, e contudo eu esqueci dessa outra parte, mas isso é humano, porque errar é bom quando a gente acerta, quando a gente quer acertar. Então, quando um pregador fala alguma coisa que por um acaso ele errou numa palavrazinha, não vai julgar não, porque isso é normal, porque não é fácil pregar, é uma responsabilidade muito grande, e a gente sabe que a gente é ser humano. Lá em Tiago diz, lá em Tiago 3 diz, porque todos, versículo 1, porque todos tropeçamos em alguma coisa, em palavras. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Eu não sou perfeito, eu tropeço em palavra, mas se existe esse homem perfeito, nós ainda vamos conhecer, porque eu ainda não conheci. Todos os homens que eu conheço, por mais que eles sejam inteligentes, eles erram algumas palavras, eles falam Jesus, Jesus, falam alguma coisinha que foge do normal, mas isso não é algo de ser abolido, algo que tem que ser repreendido. Aprenda isso nesta noite. Eu quero pegar essa parte de Sodoma e de Gomorra, eu não citei na hora que eu estava memorizando, e pregar nesta noite sobre essa parte. Eu quero usar como base central desta pequena mensagem, serei extremamente breve, o Salmo de número 81, versículo de número 10, quando a Bíblia diz, este é o versículo do arrebatamento da igreja: eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te encherei. Esse versículo ele fala de 2 episódios, o primeiro na terra e o segundo no céu. Porque no céu vai ser uma trovejada de pessoas cheias no céu. Só tem 1 minuto no céu que não vai ter barulho, que é lá no capítulo 8, que é o toque do 7, que é a abertura do 7º selo, é só meia hora. Depois da meia hora é Pentecoste, é grandes vozes, é os 24 anciões, é a multidão que veio, que um dos anciões fala, quem são estes? Aí pergunta para João, e João não sabe, tu sabes, Senhor. Aí ele diz para João, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do seu trono, e os servem de dia e de noite. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E isso aí é uma vertente. Isso é para quem ficar na grande tribulação. Veja como esse Deus é tão bondoso, que hoje o camarada pode ser um falso pregador, um falso mentiroso. Se a igreja for arrebatada, ele vai ter a segunda chance, vai ter a chance de novo aceitar Jesus de verdade, ser um homem de verdade, ter a cabeça cortada, e ele vai ser uma dessas pessoas que eu acabei de falar agora no final, vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes. Mas nessa noite o texto que eu quero falar é esse texto da saída da igreja do Egito. Para a gente falar de Egito, a gente precisa entender o que é que significa na etimologia dos nomes a palavra Egito, porque muitos só pregou o Egito como mundo.
E de fato é o mundo, mas o real sentido da palavra Egito quer dizer terra de cão. E o cão é o animal mesmo. Você já imaginou viver no meio dos cães? Por isso que o povo teve dificuldades, porque estava vivendo numa terra de cão, uma terra desgraçada, numa terra que não era um lugar que Deus tinha chamado eles para lá. O único que foi para o Egito, chamado por Deus, foi Jesus. Do Egito chamei o meu filho, que foi em Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Mas o resto, Jesus só foi porque Jesus ele era o criador do Egito. Mas o Egito não é um lugar para nenhum de nós. Nenhum de nós precisa estar no Egito. E o texto que nós lemos é também um texto que retrata a história do Êxodo. Quando nós lemos a história do Êxodo, nós vemos Israel passando por um período de trevas, passando por um período de acomodismo. Israel passou por 4 gerações, cada uma de 100 anos, que chegam ao todo 400 anos. E esses 400 anos não surgiu, não se levantou, não apresentou-se um homem de Deus. Fato esse que o povo já estava acostumado, já estava gostando do faraó Nefis, ou do faraó da época. E o que é que acontece? Entre essa 4ª geração, entre um período de 430 anos, lá no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer que o povo vai se levantar, e Deus ouviu o gemido do seu povo, e lembrou-se do seu pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus começa a preparar o cenário. Deus vai começar a observar na terra, e ele vai perceber que há uma família, que essa família é diferenciada, e essa família é da tribo de Levi. Essa família que tem como uma mãe chamada de Joquebede, o esposo que alguns dizem que era o seu sobrinho Arão. E ela vai desobedecer o faraó, porque o povo cresceu tanto, se multiplicou de uma tal forma, que aconteceu o seguinte: o faraó teve um plano astuto de que oprimisse o povo de Israel, porque senão eles daqui a pouco iam tomar tudo, porque eles eram maiores do que nós. Todos os egípcios colocaram o plano em prática, e o faraó, ele sabia que os homens, eles nasciam, e quando o homem nascia havia alegria entre os judeus, porque um homem era símbolo de quê? De continuidade, de prosperidade, porque quando nascia um homem já tinha essa tese, que aquele iria gerar e aquela família não iria morrer, porque nasceu um homem. Hoje no Nordeste nós chamamos de cabra macho. Naquela época nós vemos o faraó na Bíblia Sagrada lançando um infanticídio. Ele vai lançar uma lei em que todas as crianças de 2 anos para baixo têm que ser morta, criança do sexo masculino. Naquela época estava havendo morte de crianças. Se as crianças tentassem nascer, e aliás, se as mães tentassem fazer com que o seu filho ficasse vivo, eles eram ali, tinham 3 lugares que as crianças eram mortas por eles. As crianças eram mortas no deserto escaldante do deserto, no sol do deserto. As crianças eram mortas dentro do rio Nilo, ou as crianças eram mortas ali nos altares dos faraós, aonde próximo da pirâmide do Egito as crianças eram sacrificadas. Nessa época surge então Joquebede, surge então Arão, e segundo alguns Joquebede era tia de Arão, e eles vão entrar num relacionamento sério. Da tribo de Levi eles vão ter 2 filhos, já desobedecendo o faraó. O nome de uma era Miriam, o nome de outro era Arão, e depois nasce a terceira, por nome de Moisés. Moisés, quando nasce, Moisés era formoso, e Moisés já era pentecostal. O barulho do menino já incomodava, e ela não pôde escondê-lo, não pôde ocultá-lo, e por 3 meses ele ficou escondidinho, e ela teve um plano terrível, mas era a única forma dela tentar
tentar ver o seu filho escapar, que foi numa arca de betume. Ela pegou a arca, porque no Egito havia no rio Nilo os crocodilos, e ela tampou bem direitinho a arca para que os crocodilos, quando viessem, não conseguissem engolir o menino. E ela fez aquela arca de betume, e ela, como mãe, não conseguiu deixar o menino às margens do rio. Ela mandou Miriam deixar o seu irmão. Quando ela mandou Miriam deixar o seu irmão, o seu filho e irmão de Miriam, ela ficou ali desesperada. Quando ela ficou desesperada, lá e vai o fato. Acontece o seguinte, que o Moisés é jogado no rio Nilo. Quando Moisés é jogado no rio Nilo, acontece algo sobrenatural. E é sobre isso que eu quero também deixar uma palavra profética, porque o nosso tempo é o Cromos. O Cromos é o tempo determinado pelo homem, mas existe um outro tempo que é lindo, que é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que ninguém consegue determiná-lo. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. O Deus da Bíblia, ele não é nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora. É na hora que ninguém chega, ele chega. É na hora da grande prova que ninguém pode chegar e nos ajudar, ele chega e ajuda. É na hora que não tem mais nenhuma porta de saída, ele chega e abre a porta. É na hora que o médico, o plantão já diz, ele não passa desta noite, ele chega e faz aquele que estava morrendo ressuscitar. É na hora que o casamento já está quase acabando, já foi para audiência para vir o divórcio, o promotor já está para dar o divórcio, aí o marido chega cheio do Espírito Santo pedindo perdão à esposa. É Deus que chega nesta hora. E eu tenho uma palavra profética para lhe entregar nesta noite. Na tua luta ou na tua prova, ou em alguma fase de Nilo que você está passando, que estão te entregando para a prova, Deus está chegando no tempo dele. O tempo de Deus está chegando na sua vida nesta noite. Quem pode levantar a mão e dizer um amém, um amém? Deus chegou no Nilo e fez o menino ir para a melhor parte do rio, lá aonde a filha do faraó estava pregando, lá estava tomando banho. Quando o menino veio já com uma diferença, o menino já veio contra as correntezas do Nilo, porque é assim a vida espiritual. Ser cristão nos nossos dias atuais é nadar contra a maré. Ser cristão nos nossos dias atuais é viver em um sistema chamado mundo, cujo Deus não é o nosso, é Satanás. Ser cristão é viver um ambiente de perseguição, de lutas e de provas. Mas eu também tenho uma outra coisa para te dizer. Satanás, ele é o Deus do Egito, ele é o Deus deste mundo, mas ele não é o seu Deus. Ele pode até ter já destruído a família de algum vizinho teu, mas ele não vai poder destruir a tua família. Ele pode até ter conseguido já acabar com a história sentimental de alguma pessoa que você conhece, mas o teu casamento ele não vai acabar. Por quê? Porque o teu Deus é o Deus dos deuses. Ele manda em Satanás, ele ordena, está ordenado, ele fala, está falado, ele decreta, está decretado, ele determina, está determinado. E hoje é o tempo de Deus e o tempo de você sair desta prova. Levante a mãozinha para cima, porque eu profetizo nesta noite que esse Nilo, esses crocodilos disfarçados de Satanás, eles não vão poder te abocanhar pela boca. Deus vai fechar a boca do leão. Esses pássaros escondidos de Satanás que estão pensando que vão prender os teus, Deus vai desatar um laço
ácido passar em ele. Essa serpente no deserto disfarçada de demônio, essa serpente você vai jogar ela no fogo. Essa fornalha de fogo que parece que o teu casamento, essa tua igreja vai ser queimada. Essa fornalha de fogo, Deus vai aparecer juntamente contigo no meio do fogo. Este vale de ossos secos, você só está vendo morte e você ainda está vivo. Eu quero te dizer uma coisa: esse vale vai ressuscitar. Esse gigante que apareceu na sua vida, por detrás desse gigante há uma grande oportunidade de bênção. Esse gigante é a tua promoção. Deus vai fazer você cortar a cabeça do gigante na hora do arrebatamento. Sem mais delonga, alguém está entendendo o que Deus está querendo passar para essa igreja? Levante a mão para cima e agora mande glória para o nome do Senhor. Ele vai chegar no rio, e quando ele chega, o menino escapa. O menino, quando há uma história que não está registrada na Bíblia Sagrada, o nome da filha do faraó era Talmude, que até hoje tem uma das sinagogas com o seu nome. A história diz que ela era leprosa, por isso que ela tomava banho escondido, por isso que ela ficava separada. E quando ela abriu a arca, que ela viu um menino lindo, formoso, ela foi curada na hora. Por essa razão ela amou Moisés, ela guardou a vida de Moisés, porque se Moisés fosse só um crente, ele não tinha sido protegido por ela. Mas Moisés, antes de Moisés nascer, ele já era portador de milagres. Deus já tinha determinado: este vai fazer milagres lá na terra. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas essas tuas mãos não são tuas, os teus pés não são teus. É os milagres que Deus faz através das suas mãos e dos seus pés. Você é portador de milagre, e o próprio Deus diz isso na Bíblia, lá em João 14, versículo 12. Ele disse: em verdade eu vos digo, que se alguém crê em mim, farás as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Agora o que a gente tem que entender é isso: quem faz o milagre é Deus, quem tem que ser glorificado na cura é Deus, quem tem que ser honrado é Deus. E Deus acaba de me dizer que você vai colocar a mão na cabeça de pessoas, e os demônios vão se manifestar, e você vai usar o nome que eles ficam morrendo de medo. Em nome de Jesus, sai deste corpo. Deus acaba de me dizer que você vai colocar a mão em pessoas doentes, e febre, dor de cabeça, problemas de coluna. Quando você usar o nome dele, ele vai fazer um milagre. Voltando para o texto para você da glória, na hora que ela viu Moisés formoso, na hora que ela viu Moisés lindo, ela pegou o menino e protegeu ele. Aí vai ver a irmã do menino, toda sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. A Miriam chegou e viu que a filha de Faraó estava com medo, olhando para um lado, olhando para o outro. Se o Faraó vinha, quando ela percebeu que a mulher era do manto, que a mulher gostava de Deus, gostava de desobedecer o Faraó, porque a melhor coisa é de desobedecer o diabo, a melhor coisa é dizer não para o diabo, a melhor coisa é o diabo colocar um prato de cocaína. Você, novo convertido, só usava pedra. Aí quando o novo convertido aceita Jesus, ele não vem com a pedra, ele vem com um prato de cocaína, e você dizer: não, eu agora sou crente cheio do Espírito Santo. Essa é a melhor coisa, é desobedecer o diabo. Pense numa mulher crente, ela desobedeceu o próprio pai, e quando ela desobedeceu, a Miriam chegou e disse o seguinte para ela: disse: eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. A Joquebede estava chorando, entregou o filho dela,
e ela não sabia se o menino ia voltar. Quando ela estava em casa, eu não sei se ela estava de joelho, eu não sei se ela estava na igreja pedindo ajuda do pastor. Quando ela estava chegando em casa, lá e vem a Miriam com o bichinho nos braços e dizendo: mamãe, toma ele de volta. Digo mais e assina embaixo: mamãe, você a partir de hoje vai ter a carteira assinada, você vai ser babá desta criança, mamãe. Por essa o diabo não esperava. Quem tem filhos aí, levanta a mão direita para o alto. Isso aqui todo pregador faz, todo pregador faz, até os da mídia faz. Quem tem filho aí, quem tem filho, você que tem filho que está distante da sua casa, que não está convivendo com você, você não gerou filhos para ir para o Egito, você gerou filhos para ir para Canaã. E teu filho, ele vai voltar, mas ele vai voltar como traficante. Isso é o diabo que pensa. Ele vai voltar como profeta. Quem recebe esta profecia nesta noite, debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu profetizo que os teus filhos, teus netos, teu marido, ele ainda vai aceitar Jesus e Jesus vai enchê-lo. Eu estou sentindo o movimento do varão aqui no final. Uma unção aqui nas nossas carnes. Quem está sentindo o varão movimentando o coração? E ele voltou para Moisés, para Miriam, ou para Joquebede. Que história linda. E quando ele volta para Joquebede, depois de 40 anos, o nome de Moisés quer dizer tirado das águas. E depois de 40 anos ele não queria ser o menino tirado das águas. Ele queria ser um instrumento de Deus para o seu povo. E ele foi visitar os seus irmãos. Quando ele foi visitar um egípcio, tá vendo como não dá certo? Crente com o egípcio pegou e bateu. O mundo só tem porrada para te dar. E bateu tanto no crente, no judeu, no semita, que Moisés, como diz a linguagem, foi para cima. Bateu de frente do egípcio. Vai querer o quê? Vai querer o quê? Porque o mundo, ou você mata ele ou ele te pega. Moisés matou. Pode reparar que Deus não julga o homicídio de Moisés. Que Moisés estava agindo na razão. O mundo a gente tem que agir sim também, não é na lógica, é na razão. Se é do mal, tem que ser cortado da nossa vida. Moisés bateu nele. Moisés bateu que ele caiu morto. E quando foi no outro dia, Moisés querendo ajuntar o povo, briga entre os irmãos. Briga entre os irmãos. Não é para acontecer briga entre nós. Não é para haver disputa entre nós. Não é para ninguém querer ser grande. Grande é só Jesus, irmão. Não é para Jesus querer a glória dele. Não, você dá para ele, você vai ter problemas no ministério. Não é para a gente falar mal de pastor. A gente pode até ver os fatos, até falar do que está acontecendo, né? A gente não está amigo, a gente fala se alguma coisa, mas não é para julgar o pastor, não é para detonar. É verdade. E um irmão brigando com outro irmão, Moisés foi defender, querendo acabar com a briga. Aí o irmão pegou e disse: tu queres fazer comigo o mesmo que eu fiz com o egípcio? A notícia vazou, porque notícia ruim chega mais rápido. Sim. Pode reparar que as pessoas não querem saber de bênção de igreja, mas o pecado parece que vai para todo o planeta. E Moisés teve que se esconder, Moisés teve que fugir. E Moisés foi para Midian. Lá em Midian, Moisés viu as filhas de um homem chamado Jetro, sacerdote de Deus, pastoreando. Está vendo como não dá certo mulher pastorear? Os homens vieram e tomaram as ovelhas.
Cajado não é para mulher, o cajado é para o homem. E tinha um homem lá, macho. Moisés foi lá, enfrentou aqueles pastelzinho, meteu a sola naqueles falsos pastores, ou nos pastéis. E quando a notícia chegou até Jetro, uma filha dele chamada Zipa, um varão egípcio, nós estava no poço, e veio os homens tomar as ovelhas, papai, e ele nos defendeu. Aí Jetro chama o moço, chama o rapaz, quando chamou Moisés, Jetro pediu logo para ele congregar lá com ele, fica aqui comigo. E Moisés ficou lá, e Moisés se casou com essa filha dele, chamada Zipa. Depois de 40 anos, porque o Salmo 40 ainda é o Salmo 40, tem crente que está no Salmo 40 ainda. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim ouvir meu nome. Moisés vai experimentar o Salmo 40. Depois de 40 anos, depois de todo o conhecimento egípcio que ele tinha, Moisés ele tinha 134 dialetos. Moisés falava pelo menos 8 idiomas. Moisés era cientista, matemático, historiador, médico. Moisés era o mais graduado de todos. E Deus não queria esse Moisés. Deus queria um outro Moisés. O Moisés profeta. Senhor, aleluia. Tenha cuidado, que Deus pode te chamar para renunciar a algo muito grande que você tem. E quando é depois de 40 anos que Moisés está ali, o que é que acontece? Moisés está ali pastoreando as ovelhas que não eram suas, era de Jetro. Porque o mais gratificante não é o pastor presidente, é aquele pastor local. Moisés era um pastor local. O pastor presidente é importante porque ele tem experiência, já conhece mais a Deus. Agora o pastor itinerante não, ele é doido para conhecer o Deus do pastor, né? E Moisés não tinha essa experiência. O que acontece depois de 40 anos, para a gente não delongar, lá no deserto era normal a sarça se consumir, era normal haver fogo. Agora não era normal, era a sarça se consumir, ela não ser destruída. Quando Moisés viu aquilo, Moisés foi se aproximando. Pela primeira vez ele vai ouvir o Deus que a mãe dele falou, o Deus do avô dele, dos bisavós deles. Quando ele foi se aproximando, a vozona disse: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Aleluia, Deus. E eu te escolhi para ser libertador do meu povo. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés, porque eu não quero te usar como egípcio. Essa sandália, Moisés, é lá do faraó. Comigo é assim, Moisés, você pode até entrar com o Egito, mas você vai sair sem o Egito, Moisés. Tira logo essa sandália, Moisés. E Moisés tirou o que estava de egípcio nele. Sabe quando é que Deus vai te usar? Vai te sacudir, vai te encher, quando você tirar o que restou do Egito dentro de você. Deixa essa fornicaçãozinha do Egito pra fora. Porque na hora que você deixar essa mentira do Egito, Deus vai te chamar de novo. Deus vai te chamar pela primeira vez, como você nunca ouviu uma vozona estrondar na tua casa. Minha filha, eu vou entrar com providência nesses dias. Quando Moisés tirou a sandália, Moisés tinha um problema. E quem disse que Deus não usa pessoa com problema? Deus é diferente de mim, porque se você errar ou errar, você olha o meu defeito. Deus não trabalha desta forma. Deus não vê o defeito, Ele já vê o resultado. Ele já vê lá na frente, ó, ele vai ser pastor de 2.000 ovelhas. Lá na frente, o marido dela vai estar ao lado dela. Deus não vê defeito, Deus vê
vê qualidade. Há quem diga que Moisés era fanho, ele não falava bem, ele disse: "Meu Deus, como é que pode? Você vai me levar, me usar? Mas como é isso? Sendo que eu não falo muito bem." Moisés não queria ser usado, irmão. Moisés não queria. Lá vem Paulo e parece que conhecia Deus. Em 1 Coríntios 1:27, porque Deus não usa os que querem, Deus usa os que não querem. Não é assim, não é dessa forma. Lá vem Paulo e diz em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Lá vem Paulo dizendo: mas Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Sabe quem eram os que eram? O bichinho de Jacó é os judeus. Aí entra o pastor, entra eu, que nunca vimos Jesus e somos usados por Ele através de um projeto chamado igreja. Dá para você dar um glória ou não dá? Moisés, ele era o tipo de igreja. Ele, irmão Ediane, dizia: eu tenho um defeito. Ele fez várias questões. A Bíblia diz que Deus tirou, estava com ira com Moisés. E Deus disse: Moisés, eu não fiz a boca. Fez. Moisés, pega ali o cajado. Aí Moisés pega o cajado. Aí Moisés diz: joga o cajado. Quando Moisés jogou o cajado virou uma cobra. Aí Moisés disse: Deus disse: pega ali na ponta. Quando Moisés pegou na ponta, virou o cajado de novo. E Moisés ainda duvidando. Aí Deus disse: Moisés, pega a tua mão. Aí Moisés pegou a mão, joga no peito. Quando Moisés jogou a mão no peito, tira a mão. Moisés viu uma lepra. Aí Moisés ficou com medo. Aí Deus disse: Moisés, coloca de novo a mão no teu peito. Tira. Quando tirou a mãozinha dele, ficou bem branquinha, de novo. Aí Deus disse: Moisés, com esses sinais eles crerão que eu estou contigo. Aí Moisés: mas qual nome eu vou dizer? Aí Deus disse: você vai dizer o eu sou. Me enviou a vós outros. A palavra eu sou no tetragrama judaico é a palavra impronunciável YHWH, que os escritores da Bíblia traduziram para a palavra Adonai e pegaram 4 sílabas e pronunciaram o nome Senhor. Esse nome eu sou. Ninguém falava, nem o judeu falava esse nome, porque o judeu tem medo de tomar o nome de Deus em vão. E quando eles falavam Adonai ou Iavé, mas YHW ninguém. Aí sabe o que é que significa esse nome? Eu sou significa eu sou o que você precisa que eu seja. Digamos que você, Moisés, a partir de agora esteja em trevas. Se você estiver em trevas, eu sou a luz. Digamos, Moisés, que você esteja perdido. Se você estiver em algum momento perdido, eu sou o caminho. Mas digamos, Moisés, que você esteja na caminhada com fome. Se você estiver com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas suponhamos, Moisés, que você esteja com sede. E se você estiver com sede, eu sou a água da vida. Mata a sua sede. Mas digamos, Moisés, que você esteja sem sabor. Se você estiver sem sabor, eu sou o sal em si. Eu sou o sal. Mas digamos, Moisés, que você esteja com medo. Se você estiver com medo, eu sou a ousadia. Mas digamos, Moisés, que você seja um ovinicultor. Se você for um ovinicultor, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas digamos, Moisés, que você seja um perfumista. Se você for um perfumista, eu sou o bálsamo do Gileade. Mas digamos, Moisés, que você seja um coveiro. Se você for um coveiro, eu sou a vida. Aí Moisés saiu crente. Quando Moisés saiu, eu termino a minha participação agora. Eu prometo em 7 minutos. Moisés foi a Faraó e disse o seguinte para Faraó: o Senhor mandou você soltar o povo. Aí o Faraó, que não conhecia a Moisés e nem o Senhor, disse: não conheço o Senhor, e nem tampouco
eu soltarei o povo. Aí Deus disse a Moisés: toca no Nilo. Houve 10 pragas. Na primeira praga, Deus feriu o rio Nilo, venerado pelos egípcios, que tinha suas águas como sagradas. O rio Nilo é o maior rio do mundo, estendendo-se por cerca de 6.500 quilômetros ao quadrado. A sua bacia hidrográfica é de 2.9.788 quilômetros ao quadrado, servindo 9 países, desde a região central da Uganda, na África, até o mar Mediterrâneo. Nesta praga, o Eu Sou que Sou demonstrou que ele poderia fazer com o rio Nilo o que ele quiser. Foi um golpe que o Eu Sou desferiu em um deus do Egito chamado Hapi, o deus das inundações do Nilo. E ali o rio Nilo experimentou o milagre do sangue. Na segunda praga, Deus tornou nojenta aos egípcios as rãs, tidas pelos egípcios como sagradas. As rãs aparecem regularmente em abundância na metade do mês de dezembro, quando as águas do Nilo baixavam-se, e era para os egípcios símbolo de fertilidade. Nesta praga, o Eu Sou que Sou desferiu um golpe em Ekpi ou Ekti, que é a suposta divindade que tinha a cabeça de um sapo. Na terceira praga, Deus transforma o pó da terra, considerado sagrado no Egito, em piolhos. A partir desta praga, os magos do Egito começaram a reconhecer a impotência de seus deuses diante da potente mão poderosa do Senhor, e começaram a temer. Foi um golpe que o Eu Sou que Sou desferiu nos principados e potestades do Egito, que os magos Janes e Jebres resistiam a Moisés e ao poder de Deus. Com essa praga havia um Deus chamado Sete, que é o Deus do deserto, que foi desmoralizado, e até mesmo o pó da terra, considerado sagrado no Egito, converteu-se em inseto muitos importunadores. Na quinta, na quarta praga, Deus enviou um exército de mosca para invadir a terra do Egito. A única exceção, a terra de Gósen, numa clara demonstração de seu senhorio sobre a terra do Egito. Baal-Zebub, o deus de Ecrón, ele se tornou impotente ao invadir a terra de Gósen, onde residia o povo do Senhor. Na quinta praga, Deus feriu com pestilência os animais, tido pelos egípcios como sagrados. No Egito